Mensagem do dia 27/2/2005. Não haverá intimidade se não houver compreensão. Todos aqueles que se deixarem levar pelos caminhos errados não vão encontrar solução para suas vidas, nem terão mais sossego. O sossego só chegará para os que vêm obedecendo às leis do Senhor. E quem obedece já pode se considerar uma pessoa feliz. A oração feita com muita convicção, ela produz o que há de melhor. É baseando-se num remédio bom que a pessoa toma. Tão logo que começa a sentir o efeito, já diz: agora sim, acertei o medicamento. O mesmo deve-se ter no tratamento com a alma. A alma, ela é muito sutil, pois é uma vida, um poder substancial que vem das mãos de Deus. Ora, a criação no começo teve o Senhor dos Exércitos para dar a mais pura essência que parte do seu corpo. Sem essa essência, a vida não existiria. Tudo é belo, tudo funciona nas mãos de Deus. Os estudos, formados por pessoas que estudam tanto, nunca puderam entender este mistério e não vão saber por onde começa a vida se ela parte de um homem. De uma pequena semente no corpo de uma mulher, cresce uma criança com perfeição, com todo o seu organismo. Depois, vêm os membros que, junto ao corpo, forma-se um ser inteligente. Mas pergunta-se, e de onde vem essa sabedoria? Como a deste homem que escreve sem saber o que vai sendo escrito? Essas e outras tantas perguntas fazem os grandes filósofos e os teólogos. Deus é amor, mas quanto aos seus mistérios, continua dando sempre respostas através de um ser simples e humilde, como neste teu caso, irmão, que já passaste a ser um escritor onde a luz de Deus, por excelência, permanece incorruptivelmente dia e noite, e usando apenas os teus braços e tuas mãos, no sentido de ajudar a esclarecer à humanidade o caminho da salvação. Por tão longos anos, deixou-se como escrito está nas Escrituras, o que foi escrito por nós, mas precisou o Senhor Deus dos vivos e não dos mortos vir novamente a pôr na mão de um homem o que é a vida. Ela sempre existiu e sempre vai existir, porque Ele é eterno, não teve começo nem terá fim. O fim só virá para quem não sabe dar valor à vida e que a joga fora como se fosse um animal que não tem alma para dar a Deus, mas o ser humano tem. É nesta teoria que o indivíduo deveria olhar que a vida é uma só e que nunca deveria desperdiçá-la, pois ela se constitui de um conjunto que sai das mãos do Senhor. A perdição das almas está aí. O que é mais preciso em cima da terra? É e continua sendo a vida. No começo, Adão e Eva não souberam dar valor a ela, mas com o retomo de Jesus, os que irão ser escolhidos vão ver como estamos vendo o que é a vida. Ela é uma luz que jamais se apagará nas mãos de Deus. São vidas que souberam agradecer a Ele e que permaneceram na fé e no amor verdadeiro. Aqui quem fala é a sabedoria, que parte de uma só fonte, Javé. O que é mais precioso em cima da terra é e continua sendo a vida. No começo, Adão e Eva não souberam dar valor a ela, mas com o retorno de Jesus, os que irão ser escolhidos vão ver como estamos vendo o que é a vida. Ela é uma luz que jamais se apagará nas mãos de Deus. É o mais precioso na face da terra, a nossa vida. O fim só virá para quem não sabe dar valor à vida e que a joga fora como se fosse um animal que não tem alma para dar a Deus. Mas o ser humano tem,
E é nessa teoria que o indivíduo deveria olhar, que a vida é uma só e que nunca deveria desperdiçá-la. Antes de vir a pandemia, antes de vir essa ditadura, as pessoas já tinham se entregado. A pessoa só é livre mesmo quando ela é de Deus. E a maioria hoje em dia não quer mais ser de Deus. Vive a vida como se fosse um animal, sem alma para dar para Deus. Só quer prazer, só quer riqueza, luxo, sabedoria terrena. Antes de virem os ditadores, as pessoas já tinham se entregado. Já tinham desistido de viver. Porque vida é isso, é Deus. Isso não acontece só lá fora, com os ateus, acontece também dentro da igreja. Se vierem aqui fechar a igreja, antes de eles virem fechar a igreja, muitas pessoas já tinham desistido. Olha como o demônio é astuto. Pessoas que moram ao redor da igreja não entram. Então nem precisaria da ditadura. Nem precisa vir policial fechar a igreja. As pessoas já não vêm. Já perderam a fé. Já não dão importância para Deus. Hoje de manhã, quando eu estava rezando, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu voltei a estudar aqui em Taquaras, quando eu tinha 17 anos. E o horário da escola era noite e era bem na hora do terço aqui, na nossa igrejinha de São Pedro. Aí teve um dia que não teve aula, eu fui no terço. Daí quando eu ouvi a minha voz, eu pensei, meu Deus, eles não estão mais ouvindo minha voz no terço. Eu sei que tem um coral de gente rezando aqui, mas a minha voz não está sendo ouvida. E como é triste para Deus isso. A indiferença. As pessoas fazem músicas assim profanas, mas tem frases que são verdadeiras. E aí você pode colocar essa frase no pé da cruz. É a sua indiferença que me mata. É uma música famosa. E é uma frase muito forte. É a sua indiferença que me mata. Jesus poderia dizer isso para todos hoje em dia. Ninguém se importa mais, ninguém sente falta da sua presença. Como eu disse, se os policiais vierem fechar a igreja agora, para muita gente não vai fazer diferença. Porque não sente falta de Deus. Porque não sentia a sua presença dentro da igreja. Como vai sentir a presença de Deus dentro da igreja se não se desapega das coisas do mundo? A gente vive nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. O fim só virá para quem não sabe dar valor à vida e joga fora como se fosse um animal que não tem alma para dar a Deus. O fim chegará para essas pessoas, está chegando. Essa doença mesmo, que como o Vitor falou, não é tão mortal, está matando as pessoas, porque antes da doença chegar, elas já não tinham mais fé em Deus. O que seria de nós, eu falei semana passada, se nós acreditássemos nos homens? Eu estava com todos os sintomas, Ana Maria, Graziele, o que seria da nossa casa? O que seria da igreja essa semana se nós não fôssemos rezar? Eu disse, eu não vou deixar de ir na igreja porque eu tenho pena, porque a igreja está vazia. Uns não vêm porque estão doentes, outros, a maioria não vem porque não tem fé, outros não vêm porque o vizinho está doente, porque não quer ficar doente. Mas como o Zeca mandou no WhatsApp aquele dia, você foi na padaria, você foi na farmácia, você foi no hospital, você foi no aniversário, você foi na casa do seu vizinho, foi e não morreu? Então na igreja você não vai morrer. Deus não vai te matar. Antes de vir a ditadura, as pessoas já se entregaram. Pode vir mandar o que quiser fazer, eles vão fazer porque eles não acreditam em mais nada. Eles não têm fé, não têm Deus. E o homem sem Deus é o quê? É um pedaço de pau que vai para onde for jogado. Olha o que é nosso corpo sem a alma. Olha o que é a alma sem Deus. Não é nada. Não serve nem para esterco, como dizia o pai. Pensem bem. Deem valor ao que é santo, ao que é sagrado.
sintam falta de Deus, valorizem a igreja, valorizem a oração, o terço. Essa semana também eu ouvi a história assim do Padre Pio, e muitas vezes ele chorou e ele abençoava as pessoas. Um dia criou uma fila grande na porta da cela dele, o frei foi ver o que estava acontecendo, que ele não atendia as pessoas. Ele chegou na cela dele e disse: "O senhor está chorando?" Ele disse: "Eu estou chorando, porque as pessoas vêm em busca do servo e não do Senhor." Assim acontece com muita gente que não vem na igreja porque não tem missa, porque o padre está doente. Não vem em busca de Deus. É justo, porque o padre está doente, abandonar o Santíssimo? Não seria essa a hora de mostrar a sua caridade, rezar pelo padre? É missa ou terço? Se for terço, eu fico em casa. Gente, isso não se faz com Deus. Ele está ali dia e noite. 1 hora do seu dia, ter coragem de perguntar: é missa ou terço? O padre está na igreja? Se Deus o livre morrer, eu não venho mais na igreja? Não façam isso com Deus. Porque quando vier a ditadura, você não terá em quem se apoiar. Você vai obedecer como gado. Você vai sofrer como um cachorro. Porque Deus dá liberdade, Deus dá sabedoria. E as pessoas estão negando. Agora não, depois. E esse depois não chega nunca. E as coisas estão acontecendo. E vai piorar. Só vai piorar. Porque as pessoas estão perdendo a fé. E quando não tem mais fé, o demônio toma conta, toma as rédeas. Olha o que aconteceu com a Igreja Católica. Sem o Santíssimo dentro da igreja. Olha a bagunça que virou a Igreja Católica. Olha o que pode acontecer com a sua vida se você não valorizar a Deus. Se você não se abraçar, não se agarrar com Ele nesse momento, a vida toda. Porque se passar essa pandemia, eles podem fazer outra. Quem fez essa pode fazer pior. Se agarrem com Deus. Sintam falta dEle. Você já amou alguém? Há coisa mais triste do que o desprezo? Do que a indiferença? Quem ama mais nós do que Deus? Quem ama mais o ser humano do que Deus? Há coisa mais triste do que ele está passando agora? O desprezo, a indiferença? Pensem bem nisso. Não despreze a Deus. Não seja indiferente com o seu sofrimento. Ele está sofrendo, sim. Mas é por causa da nossa indiferença, por causa do desprezo. Porque Ele só quer nos ajudar. Ele só quer o nosso bem. Ele quer nos salvar. Ele quer nos tirar desse terror que estão fazendo nas mídias. Ele sim está falando a verdade. E as pessoas estão desprezando a verdade. Como eu disse, é missa ou terço. Nem assistem na internet. A gente vê como diminui. Quando é missa, como tem visualizações. Quando é terço, como diminui. A palavra de Deus não é vida? Você não precisa ouvir a mensagem do dia? Mas o jornal vê. Notícia ruim quer saber. E Deus está ali falando todo dia: não tem medo, não tenham medo, eu estou com vocês. As pessoas não querem nem ouvir. Pensem bem o que estão fazendo. Deus está sofrendo agora. Mas se você não fizer o que Ele está pedindo agora, você vai sofrer eternamente. Ele não vai sofrer mais. Os escolhidos vão ver como estamos vendo o que é a vida. Ela é uma luz que jamais se apagará nas mãos de Deus. O fim só chegará para quem não sabe dar valor à vida. Deus é amor. Quanto aos seus mistérios, continua sempre dando resposta através de um simples e humilde homem. Ele que escreveu todas essas mensagens. A gente deve procurar, sim, ser inteligente na terra para não ser tão... ficar tão no cabresto das outras pessoas, né? Mas olha o que Deus revela através dos humildes. Está toda a verdade nessas mensagens. Todas as nossas dúvidas serão esclarecidas aqui. E mais uma vez sobre o terço. Valorizem o terço. A Nossa Senhora falou para os 3 pastorinhos:
Se vocês rezarem, a guerra vai acabar. Se o terço pode acabar com uma guerra mundial, imagine com uma guerra dentro de casa. Imagine com a guerra dentro da família, dentro da igreja. Valorizem o que é verdadeiro. O terço. Não perguntem mais se é terço ou missa. Vem rezar. Porque Deus é o mesmo. No terço, na missa, o Santíssimo está ali, está vivo. Ele escuta quando você pergunta, é terço ou missa? Não façam essa desfeita para Deus. Venha sempre que puder. Porque Deus está ali esperando por ti. Aquele dia eu escutei a minha voz. E eu imaginei, a Nossa Senhora não vai escutar a minha voz. Pense na sua voz, que deve fazer muita falta também para Deus. Existe um coral ali na igreja rezando, mas cada voz é individual. Cada alma tem um valor infinito para Deus. E Ele ama cada alma particularmente. Ele morreria por uma alma. Então faz muita diferença quando a sua voz não é ouvida na igreja.